Então, eu defino o feminismo, pelo menos a gente entende, enquanto um movimento social que começou durante o Iluminismo, sob uma política liberal. Esse movimento, em determinado momento, ele se ramificou, ele teve um sentido rizomático, e a partir desse mesmo tronco, dessa mesma origem, inúmeras outras vertentes foram surgindo e elas se tornaram também rivais entre si. Uma coisa que eu acho que é muito importante sempre da gente pontuar é que, para uma determinada vertente nova do feminismo surgir, as anteriores, elas não precisaram morrer. Então, muito pelo contrário. As feministas marxistas, para que elas surgissem, as feministas liberais não tiveram que morrer. Muitíssimo pelo contrário, elas continuaram convivendo, inclusive sendo opositoras umas das outras. Eu também defendo, ou pelo menos eu defino o feminismo, na verdade, eu diria que fazendo uma analogia ao Michael Oakeshott, no livro chamado On Being Conservative, em que ele diz que o conservadorismo, ele não é uma tese, ele não tem uma tábua de mandamentos em que todos os conservadores precisam seguir. Na verdade, é mais uma posição, é uma atitude. Seria, de certa forma, uma posição de ceticismo em relação às soluções racionalistas criadas pelos seres humanos, mas se fundamentando mais pelo empirismo passado através das gerações. E eu poderia dizer que o feminismo, na verdade, ele é uma atitude de se debruçar sobre problemas femininos ou das mulheres, ou problemas sobre gênero. A forma como nós desenvolvemos, como nós tentamos interpretar determinados problemas e também buscar as soluções é totalmente diferente, a partir de determinadas vertentes, como a feminista liberal, marxista, ecofeminista, anarcocapitalista, das cristãs, das muçulmanas, enfim. E eu acho que é importante a gente pontuar de que o feminismo, enquanto um movimento só, ele não existe. E eu acho que é uma posição, eu diria até mesmo gananciosa da Ana, em querer determinar como o feminismo é, no geral, quando, na verdade, o ideal, na minha percepção, seria tentar derrubar específica tese, por exemplo, ou determinada autora, um determinado posicionamento. Porque eu entendo que isso, na verdade, é tentar dar um passo maior que a perna, em querer dizer que o anarcapitalismo no geral não funciona, o liberalismo, no sentido geral, não funciona, devido a determinados posicionamentos, como, por exemplo, fazendo uma analogia, a homeopatia. Eu considero que a homeopatia não funciona, ela é ineficiente. Mas ela está, de certa forma, dentro do que a gente considera como medicina. Só que não faz sentido dizer que a medicina, no geral, ela é ilegítima, ela não funciona. Homeopatia, pseudociência, não funciona, mas ainda assim não é o suficiente pra gente justificar e dizer que a medicina, no geral, é ruim. Então, eu gostaria de entender como a Ana entende exatamente o feminismo e por que ela considera que o feminismo ele pode ser resumido somente a partir de uma perspectiva. Bom, a definição que a Spectrum nos deu sobre conservadorismo é interessante, realmente. O Oakeshott fala sobre isso, mas eu vou citar o Roger Scruton, que você disse que gosta, e eu gosto também. O Roger Scruton diz que o conservadorismo, na verdade, é uma consciência de que coisas valiosas, coisas importantes demoram para ser construídas, mas podem ser facilmente destruídas. É por isso que o conservador, e não estou necessariamente discordando do que a Glenda disse, mas é por isso que o conservador, ele pensa, quando um movimento propõe a destruição completa de uma instituição, de um modelo ou de um conceito, ele é um movimento perigoso, porque vai trabalhar com a proposição hipotética de um futuro melhor que ele não consegue demonstrar. Uma outra diferença bem importante entre o conservador e o revolucionário, que é por isso que eu sou antifeminista, porque para mim o movimento feminista é mais um movimento revolucionário, uma definição importante é que o conservador se pauta, como a Glenda mencionou, na experiência passada, né? Na experiência, evidentemente, do que já passou, do que já funcionou, e prefere a posição mais segura de optar por resultados já comprovados. Enquanto que o revolucionário faz todas as suas proposições de mundo, de conceitos, de mudanças, de políticas públicas em um futuro hipotético, né? Então, ele se baseia na hipótese de que se houvesse igualdade plena entre homens e mulheres, coisa que nunca houve, então o mundo seria assim, seria melhor. Se nós conseguíssemos fazer tal coisa, então, coisas que não foram comprovadas até agora. Então, basicamente, o motivo pelo qual eu consigo dizer que o movimento feminista poderia ser definido com uma espinha dorsal, é o termo que eu uso no meu primeiro livro, Feminismo, Perversão e Subversão, é que todo movimento, todo espectro, ainda que seja muito grande, todo espectro político, ainda que seja muito grande, ele tem que ter uma definição essencial. Então, por exemplo, a direita e a esquerda, tem muita gente na direita no Brasil.
Mas existem, através da dialética, você consegue definir que a esquerda defende A e a direita defende B. Então, por mais que existam muitas direitas, muitas formas de pensar a direita, muitos países que pensam a direita e a esquerda, eles têm alguns elementos em comum. E um desses elementos em comum é isso. O feminismo, para mim, se baseia em propostas de políticas públicas fundamentadas em um futuro hipotético não comprovado. Por isso é um movimento revolucionário. Então, o movimento feminista, concordo com a Glenda, é um movimento político e social. Um movimento político e social revolucionário. E, portanto, é impossível ser conservador e feminista. Então, se alguém disser que é cristão e feminista, só se for um cristão não conservador. E aí a gente poderia discutir se seria uma outra briga. Pois bem, a Glenda também falou que ela se considera liberal feminista. Eu tenho um problema com esse termo que consiste no seguinte, o marxismo, quando surge, ele casa muito bem com o feminismo, porque o feminismo é uma proposta, de certa forma, coletivista, que pretende representar todas as mulheres. Para mim, todo movimento, para mim não, e para qualquer conservador, todo movimento político que pretende representar um grupo de pessoas, ele tá, de certa forma, mentindo para as pessoas. Porque eu não tenho como representar todos os trabalhadores, todos os estudantes, todas as mulheres, todos os negros. Exemplo claríssimo disso é que Thomas Sowell é um anticotista, um economista que tem 40 livros publicados e é contra cotas. E o movimento negro cotista não abarca Thomas Sowell. Assim como o movimento feminista revolucionário não abarca as mulheres conservadoras. E o meu questionamento inicial, não é uma afronta, mas o meu questionamento inicial à definição da Glenda, de que ela é uma liberal feminista, como é que ela concilia o fato de ser liberal com defender um coletivo, que é o coletivo de mulheres, e não os indivíduos, que é o que pressupõe, então, o liberalismo. Pois bem, então, por que eu sou antifeminista? Porque sou conservadora, sou cristã, e acredito que, com base nos princípios e valores que eu defendo, é preciso me posicionar contra algumas coisas. Todo cristão, em essência, todo conservador, em essência, terá que ser anti várias coisas, né? Anti-cotas, antifeminista e assim sucessivamente. Então, o antifeminismo não tem dono, mas é um movimento que surge assim, sempre que surge o feminismo, surge o antifeminismo. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma grande referência foi a Phyllis Schlafly. Onde que tá o tempo? Eu tô controlando. Já foram 5 minutos. Ah, tá, perdão. Então, é isso. Não, conclui, vai. Pode terminar. Bom, que pode passar um pouco. Obrigada. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem a Phyllis Schlafly, que era uma política, uma mulher que trabalhava com política, uma teórica política, que acabou se tornando a líder do movimento antifeminista, porque o movimento precisava de uma liderança para pontuar as propostas do feminismo. Então, realmente, o antifeminismo existe porque o feminismo existe. Então, se nós conseguíssemos acabar com o feminismo, graças a Deus eu poderia me concentrar em outras pautas que também me interessam bastante. O caso do Thomas Sowell, que eu gosto muito dele, ele não concorda com inúmeros posicionamentos e teses do movimento negro, o que eu acho extremamente saudável e natural. Eu acho que é o ideal que esses movimentos eles tenham essas divergências, que possuam essa liberdade para se manifestar. A questão é, existem determinadas pessoas com necessidades específicas, elas compartilham de determinados problemas e, naturalmente, algumas pessoas irão se organizar para representar e conquistar determinados direitos ou, pelo menos, formas de compensar algumas injustiças na sociedade. Logo, de qualquer forma, eu também não acho que todas as mulheres têm que se dizer feministas. Eu não vejo nenhum problema, inclusive, essa é uma coisa que eu sempre digo, que para mim o mais importante é que uma pessoa ela tem uma postura feminista de independência, emancipação, liberdade e responsabilidade, e menos dizer-se feminista. Eu gosto muito de uma frase que é: a gente precisa mais de budas e menos budistas. Então eu acho que muito melhor do que termos feministas são mulheres emancipadas, inteligentes, bem formadas, intelectualmente honestas e agindo enquanto o que a gente poderia entender como um ideal de uma feminista. Outra coisa aqui que a Ana comentou sobre, em relação ao movimento feminista, ele ter uma tendência ou uma origem revolucionária. Bem, primeiramente, digamos que realmente, tá? Eu vou conceder esse ponto pra você. Digamos que o feminismo tem uma origem revolucionária, que é uma coisa que eu discordo. A gente também não pode se prender ao que eu entendo como falácia genética. Falácia genética é consistir ou entender que algo é ruim devido à sua origem, embora alguns benefícios tenham advindo de uma origem contestável. Então a gente pode usar, por exemplo, em relação à guerra. A guerra, ela não raramente, né, ela destrói civilizações, inúmeras pessoas morrem, mulheres são estupradas, mas alguns avanços tecnológicos, até mesmo acordos internacionais que melhoram a vida das pessoas,
e aprofundam e acabam causando certas intimidades entre nações vem da guerra. E eu não posso dizer necessariamente que esses frutos advindos da guerra são ruins, embora a guerra seja ruim. Então a gente não pode se prender no que a gente entende como falácia genética. Considerando que, hipoteticamente, o feminismo tivesse realmente uma origem revolucionária. Existem inúmeros benefícios e conquistas efeitos do feminismo, embora existam inúmeros outros problemas, equívocos, divergências, o que é totalmente natural. Outra coisa que eu acho importante pontuar aqui, eu não sou eu sou antirrevolucionário. Nesse sentido, eu até digo que eu sou uma feminista conservadora, e eu vou usar justamente do conceito do Roger Scruton em relação ao que ele entende como conservadorismo, que é o que ele entende como amor pelo real. É o amor por as coisas que já existem e que nos proporcionam segurança, liberdade, paz dentro da sua casa, o conforto, todas as coisas que já foram conquistadas e se estabeleceram e que promovem a produtividade e o florescimento humano. Então, inúmeras conquistas do feminismo hoje nos permitem, por exemplo, estarmos aqui discutindo o sufrágio universal e inúmeras outras conquistas que depois a gente pode discutir a respeito disso. Então, portanto, eu sou extremamente apegada com essas conquistas, que inclusive poderiam ter vindo de outros movimentos, não necessariamente feministas, mas que nos permitem estarmos aqui e termos inúmeras liberdades, conquistas e possibilidades. Então, acima de tudo, eu acho que é muito importante a gente pontuar que existem coisas muito boas que o feminismo conquistou, não necessariamente todas, existem efeitos colaterais extremamente negativos, mas que por causa desses efeitos, eu sou conservadora e eu faço o possível para que esses direitos se mantenham. Eu acho que a gente já pode terminar o debate, que a Glenda se assumiu conservadora. Vencemos, galera. Temos mais uma conservadora e inteligente do nosso lado. Pois bem, vamos a alguns pontos. A Glenda, inicialmente, ela mencionou, eu me considero uma feminista liberal, e agora diz que tem muitas convergências com o conservadorismo. E em muitos momentos também, ser liberal e conservadora é incompatível, em outros momentos ser conservador e feminista é incompatível. Eu não tô dizendo que você não pode fazer isso. Você pode perfeitamente fazer tudo isso que você quiser, né? Você sabe disso. Mas eu acho que aí a gente precisaria escolher uma definição mais precisa sobre o que nós vamos falar mal. Mas tudo bem, vamos falar mal só do feminismo, então, por enquanto. Mas quando você fala do liberalismo e sobre os grupos se organizarem, sim, eu creio que os grupos podem se organizar. Mas eles têm que se organizar por adesão, por consciência política. E não por condição de nascimento. Por exemplo, nasci negro, nasci mulher. Não tem como um grupo político se organizar por essa vertente. Ele precisa ser organizado por adesão consciente. Afinal, intelectual, né? A política é algo que os seres humanos fazem, os bichos não. Então, é preciso que seja uma adesão consciente. Quando você fala sobre Mises, quando você fala sobre liberalismo, mais uma vez eu me lembro de uma frase do Mises. E queria até saber o que você pensa sobre isso depois. O Mises diz o seguinte. E aí fica também a segunda pergunta. Você acha que o liberalismo é insuficiente e por isso precisa do feminismo? Por quê? Em 1920 ele publicou a seguinte assertiva. Nós não precisamos do feminismo porque, se o feminismo é apenas a luta por oportunidades iguais em um mundo de justiça, direitos iguais, já existe o liberalismo, que tem plena condição, dizia o Ludwig von Mises, de conquistar, de lutar por isso. No entanto, se o feminismo, na verdade, ele é uma tentativa de mudar a natureza do ser humano e revolucionar e verter totalmente a lógica social das instituições e criar um novo homem, critério bastante presente no pensamento revolucionário. Então nós também não precisamos do feminismo, porque para isso já existe o marxismo. Então o que o Ludwig von Mises, que era liberal e ateu, assim como você dizia, o feminismo é desnecessário, porque naquilo que ele é bom já existe o liberalismo, e naquilo que ele é ruim já existe o marxismo. Você falou uma coisa também bem interessante, Glenda. Eu acho que mais importante do que se assumir feminista ou não é você ter uma postura feminista. Aí você classificou a postura feminista como aquela mulher que vive com liberdade, com responsabilidade, com empoderamento. Veja bem, no que eu discordo dessa sua afirmativa, se você quiser me responder, a gente pode conversar mais um pouco sobre isso. O feminismo sequestrou virtudes e conceitos que são anteriores a eles, que são de outros movimentos, e agora diz que se uma mulher pode dirigir, é graças ao feminismo. Se uma mulher tem responsabilidade pelos seus atos, é graças ao feminismo. Se uma mulher tem liberdade, é graças ao feminismo. E você falou até sobre sufrágio, eu acho que a gente poderia depois nos gastar uma meia hora nesse assunto. Então, veja bem, o feminismo recorrentemente faz isso. Pega avanços e conquistas de outros movimentos, ou até coisas que são
economicamente naturais, por exemplo, ou historicamente naturais, você depreende que de um avanço social virá outro. E o feminismo diz, fomos nós que conquistamos isso. Então, quando você me diz assim, por você ser empoderada, responsável pelas suas ações e livre, você é feminista. Eu acho que é uma definição muito injusta, porque você tá meio que obrigando todas as mulheres a serem feministas, né? Ao dizerem isso. Ou você tá dando a seguinte opção, ou você é feminista, ou você é contra a liberdade, ou você é feminista, ou você é irresponsável. E quanto à origem do feminismo como movimento revolucionário, mais uma vez eu quero pontuar, não só o movimento feminista se originou revolucionariamente. Lá no final do século XVIII, 1790, com a Mary Wollstonecraft, que era casada com William Godwin, que é um outro revolucionário, iluminista revolucionário, não só se originou, como permaneceu, né? Então, quanto mais o tempo passa, mais revolucionário o movimento feminista se torna, e não menos. E você teve um debate, Glenda, que eu assisti muito bom, com o Adrilles. Eu acho que o melhor debate do Brasil sobre feminismo é o teu debate com o Adrilles. Eu não sei como é que tu aguentou. Assim, com todo respeito, o Adrilles não me deixava falar. Eu vi, mas foi muito bom. Meu Jesus Cristo, foi o debate mais cansativo de todos os tempos pra mim, porque ele não conseguia. Inclusive, ele fala bastante, né? Algumas pessoas vieram reclamar pra mim e não conseguiram assistir o debate até o fim, porque ele me assisti várias vezes, eu achei muito bom. Achei incrível, então obrigada. Então, nesse debate muito legal que vocês têm, até eu discordei, até eu conversei com a Adrilles, da premissa dele, que o feminismo era bom e se tornou mal. Eu acredito firmemente, por isso que eu publiquei este livro aqui, que o feminismo sempre foi mal desde o início, por ter sido sempre revolucionário, querendo mudar a natureza e a sociedade. A natureza humana e a sociedade. Em relação as teses, né, que eu tinha trazido de que não existe no conservadorismo, nem mesmo no feminismo, no geral, é porque, por exemplo, o ambientalismo, ele já foi uma pauta conservadora, porque havia essa movimentação do mundo do campo para as cidades, para a zona urbana, e os conservadores, eles tinham essa percepção de que era importante manter aquele paraíso idílico da vida simples, no campo, em contato com a natureza e com os processos sob a lei divina. E hoje em dia a gente sabe que o ambientalismo, ele tá num lado completamente oposto. Ele está sendo defendido por progressistas, certo? Então é mais um exemplo de que não existem teses específicas que o conservadorismo defende, ou que pelo menos todos os conservadores irão defender. Isso é muito difícil. E naturalmente, eu não vejo nenhum problema em haver discordâncias e divergências entre os conservadores. Inclusive, eu já vi uma defesa conservadora pelo casamento gay, justamente porque esse sujeito enxergava que o fortalecimento da instituição familiar é uma defesa intrinsecamente conservadora, extremamente importante para a manutenção de uma sociedade saudável, e, portanto, essa era a justificativa dele pelo casamento gay e pela união dos homossexuais. Agora, teve uma outra coisa aqui que a Ana trouxe sobre... Em relação aos efeitos negativos do feminismo. Eu vou conceder esse ponto pra Ana, eu acho extremamente importante, tanto é que eu criei o meu canal no YouTube pra falar mal do movimento feminista no geral, principalmente o que começou a surgir nos últimos 10 anos, que se tornou beligerante, estridente, demagógico, anticientífico e realmente muito difícil de se argumentar. Houve também a cultura do cancelamento, que foi no auge, mais ou menos há uns 5 anos. E eu acho que é extremamente importante sempre que a gente tenha essa clareza de que dificilmente qualquer movimento social, qualquer movimento político, ele vai trazer somente coisas boas. Qualquer movimento político ou qualquer tipo de organização social vai ter efeitos colaterais e vai ter efeitos bons. O meu problema com a tese da Ana é que ela tem muita dificuldade de aceitar que, ao mesmo tempo que o feminismo tem coisas muito ruins, ele também tem coisas muito boas. E que, embora pudessem ter sido conquistadas por outros grupos, à medida do avanço das discussões, as feministas tiveram, sim, um papel muitíssimo importante, fundamental, para fertilizar, ou pelo menos para adubar determinados debates que depois, ao longo do tempo, foram aderidos pela sociedade. Inclusive, que foi aderido até mesmo pela Ana. Ela é uma deputada graças às pressões das feministas também. Essa é uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pontuar, que não é porque o movimento feminista ele tem aspectos e teses em comum com outros grupos que ele não tenha relevância. Dificilmente o movimento social, um fenômeno social, seja ele revolucionário ou não, vai ser fruto de somente uma causa. Isso dificilmente vai acontecer. Então a gente pode pegar exemplos em relação à guerra, mais uma vez, esse caso específico. Pode ser oriundo de causas econômicas, pode ser de causas de guerra civil.
causas de escassez de recursos, ou senão pragas, enfim, existem inúmeros outros motivos, não somente, por exemplo, uma invasão territorial, etc, etc. Então, eu acho que é muito difícil a gente sempre pontuar que o movimento feminista, ele só tem essa origem e, mais uma vez, ele foi gerando inúmeros outros movimentos sociais que passaram por essa origem e, portanto, legitimam essa mesma. Tanto é que as feministas marxistas revolucionárias, elas me detestam. Porque eu sou feminista liberal de primeira onda. Principalmente, claro, existem, evidentemente, como eu poderia dizer, inovações, existem reformas, mas ainda assim eu me identifico muito mais como uma feminista liberal, como, por exemplo, a Mel Wollstonecraft. Que, acredito que muitos de vocês não sabem, mas a Ana sabe disso. A Mel Wollstonecraft, ela usou a defesa dela pela promoção dos direitos das mulheres, pela emancipação, pelo direito ao sufrágio e também ao acesso à educação como a base cristã. Porque a Mary, ela era não somente uma cristã, mas uma puritana no auge do puritanismo inglês. E esse foi um período de extremo tabu sexual. E a base de justificativa da Mary era de que, ao longo dos dias, a beleza da mulher se empalideceria, haveria uma monotonia dentro do casamento, e, portanto, isso promoveria o adultério dentro dessa união. E se as mulheres tivessem acesso à emancipação, a uma educação de qualidade, tanto quanto a educação dos homens, isso faria com que houvesse uma amizade entre o homem e a mulher. Essa mulher se tornaria muito mais interessante intelectualmente para esse homem, fortalecendo a relação deles e, portanto, o casamento e reduzindo as chances de adultério. Porque ela era uma puritana e ela estava defendendo isso justamente para fortalecer a união de ambos. E ela era totalmente contra esse status daquelas mulheres burguesas da época de serem imprestáveis, inúteis e terem uma educação muitíssimo abaixo da educação masculina. Inclusive, isso aconteceu também durante o período da nobreza, tá, gente? Assim, era um nível de distinção de educação entre homens e mulheres que era absurdo, tá? Enquanto as moças, elas aprendiam etiqueta, a bordar, costurar, ou cozinhar, cuidar dos filhos, e no máximo um pouco de alfabetismo, e também música, ou tocar algum instrumento musical, os meninos aprendiam filosofia, aritmética, latim, francês, oratória, gramática, enfim, eram inúmeras outras matérias, inclusive até mesmo astronomia, em comparação com as moças. Então, basicamente, essas moças, elas eram criadas para serem bibelôs, imprestáveis, inúteis e estúpidas. E Mary, evidentemente, ela veio para demonstrar que não, isso é simplesmente injusto, e ela trouxe essa defesa através de uma base, de um fundamento profundamente cristão. Vamos lá, você falou assim, nós não devemos definir o que é ser conservador, o que é ser revolucionário, ou talvez a gente tente definir isso, mas as pessoas vão fazer outras coisas, as pessoas vão ser incoerentes, mas é que, bom, nós temos que entender que os conceitos, a verdade, ela existe, e os conceitos existem. As pessoas estão, algumas mais próximas e outras mais longe dessa verdade ou desse conceito. E as pessoas também têm o direito de ser incoerente. Por quê? Para ser coerente é preciso refinar o seu pensamento a respeito de algo. Então, por exemplo, é possível que exista alguém hoje que é ambientalista e conservador. Nos termos do ambientalismo conservador, do ambientalismo hoje, é incompatível ser ambientalista conservador. Desculpa lhe dizer isso, mas então se você está sendo assim, você precisa readequar. Ou você não entende direito o conservadorismo, ou você não entende direito o que a pauta ambientalista pressupõe hoje, nos dias de hoje. Você ter falado sobre isso é muito interessante. Você falou sobre casamento gay e ambientalismo. Veja bem, o conservadorismo é um comportamento em relação aos temas, e não a negação de um tema. Então, discutir ou não se o casamento gay é possível materialmente ou não, discutir o casamento gay não torna ninguém conservador ou não, mas é a resposta que se dá a essa discussão. Então, realmente, quando você vai falar, por exemplo, sobre meio ambiente, o que faz um ambientalista hoje ser um revolucionário é justamente a possibilidade de nós dizermos: existe uma espinha dorsal para o pensamento revolucionário e existe uma espinha dorsal para o pensamento conservador. Sobre o ambientalismo, é possível ter uma posição conservadora e é possível ter uma posição revolucionária. Exemplo: a posição revolucionária pretende alterar os conceitos que a humanidade sempre teve a respeito dos graus de importância sobre o meio ambiente, os animais, a fauna e a flora em relação ao ser humano. Então, um revolucionário ambientalista hoje
entende que o ser humano é só uma partícula infinitesimal num universo gigantesco e ele não é nada mais do que um animal dentro desse sistema e, portanto, a árvore, o papagaio, tem tantos direitos quanto o ser humano. Então, isso é um ambientalista revolucionário. O conservador que pretende proteger o meio ambiente, ele também existe, mas ele vai ter uma forma de atuar no meio ambiente que pressupõe a experiência, o que a experiência nos disse que funciona, né? Então a experiência nos diz, por exemplo, que quando nós começamos a comercializar galinhas, nos alimentar com as galinhas, apareceram mais galinhas no mundo, porque nem sempre se comeu galinha, né? Então a partir do momento em que o ser humano começou a usar a galinha como alimento, a galinha não diminuiu, aumentou, tem mais galinhas agora. Então o conservador, ele estuda sim a pauta do meio ambiente, só que sobre um viés conservador e o revolucionário sobre outro viés. Agora, você me dizer que existe um conservador que defende o casamento gay é absolutamente problemático. Porque é essencialmente revolucionário você alterar o conceito das palavras. Ou dar às coisas uma falsa natureza. Então, o que sempre foi considerado família, o que sempre foi considerado casamento, ou seja, família natural, ou casamento natural, para um conservador conceder que é materialmente possível um par de homossexuais ter este tipo de casamento, esse conservador vai ter que negociar os termos tradicionais e naturais do que se entende por família e por casamento, ou seja, imediatamente ele se torna revolucionário, porque ele nega todos os conceitos milenares que nós temos a respeito, tanto do casamento quanto da família. Então, eu acho sim, Glenda, que nós precisamos acreditar que existe um conceito de liberal perfeito, existe um conceito de conservador perfeito, ainda que nenhum de nós, nem você, nem eu, nem ninguém que está nos assistindo, consiga se encaixar perfeitamente nesse conceito. Eu ainda insisto que eu gostaria que você respondesse depois, em algum momento, o que você acha dessa impressão do Mises? Essa citação que eu falei do Ludwig... Eu acabei esquecendo, depois eu respondo. Eu imaginei. Então, o que você acha? O Ludwig von Mises estava errado em dizer que a parte boa do feminismo é o liberalismo e a parte ruim é o marxismo? Porque o marxismo realmente pressupõe tudo isso que você citou. Você citou aqui, ó, o cancelamento, o comportamento anticientífico, intolerante do movimento feminista, que eu sei que você gosta muito do Steven Pinker. Ele tem Tábula Rasa e o Novo Iluminismo justamente para criticar esse comportamento. Eu sei que você gosta, eu também li os livros e acho que a gente concorda sobre esses excelentes livros que a gente leu. Então, eles falam justamente sobre isso. Então, onde que o feminismo se assemelha ao marxismo? Onde ele é pró-cancelamento, onde ele é anticientífico. E onde que ele se assemelha ao liberalismo? Onde ele é bom. E onde ele é bom, eu acho realmente que ele é descartável porque o liberalismo já faz isso. Eu tô praticamente defendendo o liberalismo aqui, esse pai me perdoa. Pai, eu só tô aqui a termos, eu juro que eu não sou liberal. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eu ainda tenho tempo? Tem. Tá, então sobre a Mary Wollstonecraft, você falou que a Mary Wollstonecraft era cristã, né? Bom, ela apresenta superficialmente conceitos cristãos que eram comuns à sua época. Lembrando que quando a Mary Wollstonecraft escreveu esse livro, ela era virgem e bastante iludida com relação ao poder da razão. Você leu esse livro e você viu ali, acho que você concorda comigo, que ela deposita uma confiança muito grande na razão e na educação, concorda? Uhum. Ela diz o seguinte: se nós educarmos as mulheres, se as mulheres se tornarem mais racionais, se a humanidade se tornar mais racional, se a revolução iluminista, se a revolução... Ela não fala isso nesses termos, mas eu tô ampliando, né? Se a revolução científica, se a revolução iluminista vencer, se a razão vencer, nós seremos mais morais, mais éticos. Mas ela não era necessariamente uma cristã, embora também não dê pra dizer que ela era uma ateia, porque é um movimento de transição ali, não existia esse ateísmo militante que a gente tem hoje. Mas olha só, a partir do momento em que ela começa a viver... a entrar em contato com a sociedade inglesa e com a sociedade revolucionária francesa, ela se torna assim uma revolucionária compartilhando das ideias do William Godwin, que é o primeiro cara a dizer que a monogamia tem que acabar. Veja, é impossível que ela sustentasse esse cristianismo por longo tempo. Outro ponto específico interessante que eu gostaria que você comentasse aqui é que a própria confiança que a Mary Wollstonecraft tinha na razão, ela dizia que a razão seria capaz de controlar nas pessoas as suas paixões, não é isso que ela diz? Os seus ímpetos. Então, assim, um homem e uma mulher trairiam menos se a razão fosse o pendor dessas pessoas. Então, ela acreditava mesmo nisso. Só que mesmo sendo tão racional, tão inteligente, uma mulher muito acima das mulheres da sua época, que de fato as burguesas só estavam interessadas em sapatos, tecidos, etc. Apesar disso, ela mesma tinha um comportamento muito passional com relação aos namorados que teve, com relação à vida que teve. E eu não estou dizendo com isso
que uma pessoa tem que ser 100% coerente com as ideias que defende, porque as pessoas têm direito de defender ideias que elas próprias não conseguem alcançar. Que é o que todo cristão faz. Todo cristão entende que precisa ser perfeito e que nunca vai ser, ao mesmo tempo, né? Então, eu concordo que, teoricamente, o liberalismo, ele poderia dar conta de determinados problemas femininos. Mas aí a gente também pode voltar durante o período da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, em que foi criado o livro, né, na verdade, o manifesto em defesa dos direitos do homem e do cidadão. Supostamente, todos teriam acesso aos mesmos direitos, certo? Em que homens e mulheres, todos seriam iguais perante a lei, todos eram filhos de Deus e, portanto, mereciam os mesmos direitos. A questão é que as mulheres ficaram de fora. Logo, Olympe de Gouges veio e escreveu os direitos da mulher e cidadã. E eu penso que, teoricamente, tudo sempre é muito bonitinho, muito bem escrito. A questão é, isso realmente aconteceu na prática, historicamente? Historicamente, supostamente, o liberalismo poderia dar conta, inclusive, de algumas pautas, como, por exemplo, das mulheres. O problema é que inúmeros assuntos de extremo interesse das mulheres, por bem ou por mal, fatalmente, acabou sendo, sim, desenvolvido por teóricas feministas. Elas foram essencialmente importantes como catalisadoras e pioneiras de determinadas questões e determinados assuntos. Como, por exemplo, estupro. A gente pode analisar da perspectiva, principalmente ali da segunda onda do feminismo, em que determinados status na sociedade começaram a ser questionados. Inclusive, eu já comecei a desenvolver um pouco em relação a isso, porque, pra mim, até a segunda onda, o feminismo estava realmente bom, embora já tivesse se perdido relativamente, mas foi esse período em que começou a se discutir, por exemplo, o estupro marital, em que a Phyllis Schlafly defendia, tá? Isso aí, inclusive, a Ana conhece muito bem, que foi essa ativista americana antifeminista, em que ela rodou os Estados Unidos contra os direitos femininos. E eu não estou sendo aqui sendo sensacionalista, tá? Ai, porque ela era misógina, isso e aquilo, porque não sei o que, ela era o mal na terra. Eu não estou dizendo isso. Literalmente, o nome do lobby dela, tá? O slogan que ela usava pra esse lobby era: não mexam em nossos privilégios. Ela entendendo isso enquanto privilégios, determinados direitos que somente eram mantidos exclusivos aos homens. A Phyllis, ela disse que era contra o reconhecimento do estupro marital. Por quê? Porque ela dizia que já havia um consentimento implícito em todo casamento. Então, portanto, não haveria, não existiria nenhum motivo para reconhecer essa possibilidade. Quem começou a discutir isso, quem foram as catalisadoras, as pioneiras do reconhecimento do estupro marital ou dentro de um relacionamento, questionando sobre a culpabilização da vítima, reduzindo a vergonha e o constrangimento que as mulheres tinham em serem estupradas diante das pessoas e diante da sociedade, foram as feministas. E eu reitero aqui, eu não estou dizendo que o movimento feminista ele é resumido ou reduzido somente por uma perspectiva e uma única via, em que todas são necessariamente revolucionárias. Eu mesma sou uma antirrevolucionária. Outras vertentes, elas não precisaram morrer para que outras surgissem. Ainda existem feministas não revolucionárias, como é o meu caso, como é o caso da Ava, do PSDB, que é evangélica contra o aborto. E também que a Phyllis, ela chegou a dizer que o estupro, o assédio sexual, ele seria um problema somente para mulheres que não eram virtuosas, exceto alguns casos raros. E aí, nesses casos, eu fico me perguntando, será que eu posso reduzir e explicar o conservadorismo por essa perspectiva de que, através dos frutos maus do conservadorismo, ele faz sentido? Eu acho que isso não é justo em relação às teses conservadoras, em relação aos escritores conservadores, em relação ao movimento conservador. Se eu considero que isso é injusto em relação aos conservadores, em reduzir o conservadorismo através de frases e teses horríveis, e que atualmente nós não consideramos mais como éticas, como racionais, por que eu consideraria justo reduzir o feminismo, as teses feministas, como se fosse somente um movimento e apenas através dos seus frutos ruins e não os bons? O meu posicionamento, no geral, é resumido a: se existem coisas boas no conservadorismo, existem coisas boas no feminismo. E eu não estou fazendo uma mera interpretação. Essas coisas que eu estou trazendo são fatos históricos. Não existiu nenhum outro movimento social
que catalisou e foi pioneiro tanto quanto o movimento feminista em relação a se posicionar contra a violência sexual, em relação à relativização do estupro, em relação aos crimes de honra, em relação ao estupro marital e inúmeros outros assédios que eram relativizados na sociedade da época. Agora, não significa que outros movimentos não possam compartilhar das mesmas preocupações. A questão é, a história, ela é o que é, ela está disposta aqui e, portanto, não adianta tentar contorcer e fazer qualquer tipo de reinterpretação acerca do que poderia ter sido, de que existe compartilhamento com outros movimentos. Tudo bem, pode haver compartilhamento com outros movimentos, poderia ter sido, mas não foi. A realidade é essa que está posta. Inclusive, o movimento feminista, ali, mais ou menos, nos anos 90, que devido à pressão começou a reconhecer o estupro de guerra como um crime de guerra. E não somente como uma fatalidade contingencial. Nenhum outro grupo, nenhum outro movimento social se debruçou tanto sobre essas questões. Poderia ter sido, mas não foi. A sua pergunta, então, a minha pergunta era, o liberalismo, então, não dá conta. Você disse que o liberalismo, sim, poderia ter conquistado o voto, a educação, mas me parece que você acha que o liberalismo é insuficiente. Ele precisava, veja bem, no seu ponto de vista, o liberalismo precisava de uma ramificação coletivista chamada feminismo para fazer o seu trabalho. Parece que é isso que você acredita. Sim. Pois bem, desculpa, pai, tá defendendo o liberalismo de novo, né? Muito ruim. Eu quero falar, eu acho que a gente tem que falar sobre educação, sobre voto e sobre estupro. Pois bem, o que acontece quando a gente fala sobre estupro marital? O estupro pressupõe duas coisas: conjunção carnal mediante violência. Quando se debatia o estupro marital na década de 60 e 70, se pressupunha que fazer o sexo que a mulher não deseja necessariamente é estupro marital. E provavelmente a Phyllis Schlafly deve ter se posicionado como outras, eu não conhecia a frase dela, mas como outras se posicionaram no seguinte sentido. No sentido de que cônjuges, quando contraem, fazem um contrato de casamento, eles entendem que muitas vezes terão que ceder em coisas que não é exatamente o que esperavam para aquele momento. Por exemplo, eu quero ir ao shopping e você quer ir ao cinema. Um vai ter que ceder em relação ao outro. O que se pressupõe do estupro marital é que, se não há violência, não há estupro, porque há uma concessão anterior no momento que você se casa. Agora, é falso, é completamente falso dizer que o estupro era, antes do feminismo surgir, e antes das militantes feministas falarem sobre isso, o estupro do cônjuge era autorizado. Por exemplo, o nosso Código Penal prevê há décadas que estupro não pode. O que as feministas dizem? As feministas dizem que antes da alteração de 2005 no Código Penal, que inclui um agravante para a mulher estuprada por alguém próximo, como padrasto, irmão ou cônjuge, não havia classificação para o estupro marital. Isso não é verdadeiro. O fato da legislação dizer que era proibido estuprar e não especificar que é proibido ser estuprado por pedreiro, por médico, por engenheiro, não significa que autorizava essas categorias de pessoas a estuprarem. Então, o que a nossa legislação diz? O Código Penal, antes de 2005, já previa que nenhum marido tem o direito de, mediante força, estuprar a mulher, mesmo que existisse o pressuposto da concessão do casamento. Mas por que existia essa concessão prévia do ato sexual? Por quê? Antes das feministas banalizarem o divórcio, era necessário apresentar em juízo um motivo para se separar. Entre os motivos possíveis de alegação do divórcio estava não cumprir os deveres conjugais. Então, tanto o homem quanto a mulher poderiam chegar em juízo e dizer: eu quero me separar do Joãozinho, eu quero me separar da Mariazinha, porque ela não está cumprindo seus deveres conjugais. O fato de a mulher ter deveres conjugais com o marido não significa que ele tem direito de forçá-la a nada. Isso nunca esteve previsto no nosso Código Penal. Não há previsão, nem no Código Penal, nem no Código Civil, de que o marido tivesse autorização para estuprar a esposa. Isso absolutamente não existe. O que aconteceu foi que em 2005 passou-se a diferenciar esse crime com uma pena acrescente, dobrando a pena caso fosse o cônjuge ou o padrasto. É só isso que aconteceu. Mas veja, se eu disser a partir de agora, olha, se um médico estuprar uma paciente, a pena acrescenta-se de 1/5. Isso não significa que antes de acrescentar a pena, o médico podia estuprar a paciente, evidentemente. Pois bem, quando a Glenda fala aqui sobre crime de legítima defesa da honra, é maravilhoso ela ter trazido isso, porque esse é mais um assunto que as feministas
locupletam, assim, e dizem ser as grandes baluartes da justiça. As feministas defendiam o crime, defendiam legítima defesa da honra. Defendiam assassinato. Vou dar um exemplo muito claro disso. Na Tércia, que era uma feminista muito famosa no Brasil, que era uma grande líder feminista, ela defendeu uma outra feminista chamada Silvia Serafim, que assassinou o irmão do Nelson Rodrigues. Não sei se vocês lembram do Nelson Rodrigues, do grande dramaturgo. O pai dele tinha um jornal e ele tinha 2 filhos, né? O Mário, se não me falha, o Roberto e o Nelson Rodrigues. Nesse jornal chamado A Crítica, foi publicada uma crítica moral ao divórcio, ao desquite da feminista Silvia Serafim. O que a feminista Silvia Serafim fez? Entrou no jornal, armada, e deu 3 tiros no irmão do Nelson Rodrigues. Assassinou. Ela foi absolvida. Qual foi o argumento da absolvição da Silvia? Ela usou a legítima defesa da honra. Veja bem, o crime de legítima defesa da honra era aceito pela maior parte da população e não servia como dispositivo do homem contra a mulher. Porque as mulheres podiam usar este mesmo argumento em sua própria defesa. Aliás, um homem podia usar esse argumento em sua própria defesa para acabar com a vida de outro homem. Que foi o caso do Euclides da Cunha. Todo mundo conhece o Euclides da Cunha, super famoso. O Euclides da Cunha, se vocês não sabem, ele foi assassinado num duelo por causa de um crime vinculado à honra. Tinha um milico lá, um militar que estava dormindo com a mulher dele. Ele foi tirar satisfação desse militar, desafiou o cara para um duelo, morreu. Depois o filho do Euclides da Cunha desafiou o mesmo cara, morreu também. Os 2 foram assassinados. Qual foi a defesa dele? Legítima defesa da honra. Então, o argumento de legítima defesa da honra servia para proteger tanto mulheres quanto homens contra crimes cometidos contra homens ou contra mulheres. Como é que a Glenda nos diz hoje que as feministas acabaram com isso se a Ana Tércia da Cunha, uma líder do movimento feminista no Brasil, era a advogada da Serafim e usou esse argumento para conseguir absolvição no júri? E outras feministas da época, como Berta Lutz, e outros progressistas da época, como Chateau, super apoiaram a Silvia, dizendo que não, tudo bem, ela tá super certo ela ter matado o carinha lá, porque o cara publicou uma notícia de um jornal contra ela. Então, veja bem, o feminismo, ele tem com recorrência esse comportamento. As feministas fazem isso com recorrência. Pegam uma evolução que já vinha sendo debatida, ou por liberais, ou até por conservadores, como é o caso do voto, depois a gente vai voltar nesse assunto. Diversos países onde os conservadores apoiaram a mudança na legislação em favor do voto feminino por motivos conservadores. Então as feministas com recorrência fazem isso. Elas cometem esse anacronismo, que eu sei que não é o hábito da Glenda, ela é uma excelente debatedora, mas você pegar hoje, o momento de hoje, onde todos são absolutamente contra esse conceito do crime cometido e depois a absolvição vinculada ao legítima defesa da honra, todo mundo hoje é contra, se popularizou esse conceito, e achar que lá na época em que isso acontecia, lá em 1929, se não me falha a memória, esse crime foi cometido um dia depois do Natal. Imagina isso, a feminista mata seu filho um dia depois do Natal e é absolvida alegando legítima defesa da honra. Então, tanto no caso do estupro, quanto no caso de legítima defesa da honra, não é verdade que todas as feministas estavam vinculadas a isso, não é verdade que só o feminismo fala sobre isso. Tá, primeiramente, eu reitero em relação ao que eu comentei anteriormente, eu realmente não entendo porque que a Ana tem essa insistência de não reconhecer alguns frutos bons do feminismo da mesma forma que ela reconhece os frutos bons do conservadorismo. Eu considero talvez uma certa implicância com o feminismo, e eu não estou aqui me colocando como uma advogada do feminismo ou de todas as feministas e de todas as atrocidades que eventualmente elas devam ter defendido. Tanto é que nós temos inúmeros casos de conservadores que defenderam também a manutenção do apartheid na África do Sul. Nós temos casos de conservadores que também se posicionaram ainda a favor da manutenção da Jim Crow. Nós temos também conservadores que defenderam a manutenção da escravidão no Brasil. Mas eu não estou dizendo que o conservadorismo é, em essência, um defensor da discriminação racial, que em essência ele é defensor de injustiças raciais, que ele é defensor da manutenção de uma condição de submissão da mulher diante da sociedade, ou de perseguição, ou de uma execução sumária contra LGBTs. Eu não considero que o conservadorismo é isso. Muitíssimo pelo contrário. Como eu já falei anteriormente, eu sou uma admiradora de inúmeros autores e teses conservadoras. Só que, por algum motivo, a Ana, ela não consegue reconhecer que, embora, como eu já falei anteriormente, nós possamos ter compartilhado
determinadas causas com outros grupos, o feminismo ele foi um pioneiro e um catalisador de determinados assuntos e pautas. Outra coisa, ela comentou da Berta Lutz. Ah, porque a Berta Lutz ela apoiou o crime de honra do passado. Bem, mas a gente tá falando de uma feminista de primeira onda. Os valores culturais desse período eram outros em relação à segunda onda, que foi quando começou essa discussão acerca de não haver legitimidade em defesa da honra. Primeira onda foi uma determinada defesa, a segunda onda foi outra, em que houve realmente um aprofundamento de determinados assuntos, inclusive sobre o assédio sexual, inclusive sobre o estupro marital. Outra coisa, ela comentou sobre o estupro marital, de que havia, enfim, uma permissividade dentro do casamento sobre o estupro que foi entendido dessa forma, né? Que as feministas, elas entendem dessa forma. Não, a questão é que esse aspecto, ele é muito relevante em relação aos valores culturais que estavam estabelecidos nesse período. Existia o conceito sobre dever conjugal. Entre os deveres conjugais, significava que o homem tinha que prover para a mulher, e a mulher, ela deveria também fazer sexo com esse homem. Ambos. E manter também relações que proporcionassem filhos e descendentes. Esses eram os deveres conjugais, independentemente da mulher querer ou não. Então, veja que esse tipo de vagueza acerca dos deveres conjugais possibilitavam, alternativamente, interpretações que legitimavam essas violências relativizadas dentro do casamento. Então, pode ser que no período em que essas leis foram concebidas tivessem tido realmente as melhores intenções, baseado nas melhores teses, com os melhores sentimentos. Mas se não há realmente uma especificidade dentro dessa lei, as pessoas interpretam como elas querem, além de que não há uma legitimidade social e cultural se colocando contra esse tipo de ato. Tanto é que existem ainda, assim, inúmeras pessoas que consideram que determinados atos dentro do casamento, eles são necessariamente aceitáveis, porque afinal, é um casal. Afinal, essas pessoas, elas aceitaram implicitamente determinadas atitudes mútuas dentro do casamento. Portanto, se um homem insistir em fazer sexo com a esposa e ela resolver reclamar em relação a isso, talvez, enfim, fazer uma denúncia, algumas pessoas vão dizer, ué, mas vocês são casados? Naturalmente, ele tem direito sobre você e tu também tem direito sobre ele, certo? Então, assim, vamos considerar que tudo isso foi estabelecido, era estabelecido em um período muito anterior ao nosso, em que hoje nós entendemos como inaceitável. No período em que essa lei ainda estava em vigor, as pessoas entendiam naturalmente que sim, a mulher tem o dever conjugal de fazer sexo com o seu marido. E o marido também. Não, tudo bem, mas a gente tem que considerar outros aspectos de natureza biológica também, que essa é uma coisa que você gosta de falar bastante, que é uma coisa que eu também assumo. Existem diferenças biológicas entre homens e mulheres, por exemplo. O homem tem muito mais testosterona do que a mulher, portanto, ele tem muito mais desejo do que ela. O homem, sexualmente, ele é muito mais disponível e acessível aos desejos de uma mulher, certo? Porque ele tem muito mais vontade do que ela. Naturalmente, ele vai exigir fazer mais sexo com essa mulher do que o que essa mulher vai exigir fazer sexo com ela, certo? Além de que, enfim, mesmo em casos em que havia casamento, algumas pessoas, né, acabavam enxergando com maus olhos uma mulher que gostava realmente de fazer sexo, inclusive com o seu próprio marido. Mas o meu ponto é que, se os homens, eles têm um capital erótico muito mais baixo, muito mais acessível, por quê? Porque ele tem mais testosterona, ele vai exigir sim, ele vai querer, ele demanda mais sexo do que a mulher. E um homem, ele é mais alto, ele é mais forte, ele tem mais desejo e, portanto, naturalmente, ele vai ter sim uma maior disposição de fazer sexo com essa mulher. E nós também temos que considerar os aspectos naturais e evolutivos de como é muito mais traumático uma mulher ser tocada por um homem desconhecido ou até mesmo em relação ao seu próprio marido do que uma situação inversa. Eu posso passar a mão nas partes íntimas de um determinado homem desconhecido e ele não vai se sentir tão traumatizado e mal em relação a isso, tanto quanto eu vou me sentir na mesma situação, em que eu vou me sentir ameaçada, humilhada, degradada, em uma situação que, infelizmente, eu nunca mais vou poder recuperar a situação anterior, antes de eu ter sido abusada. Então, veja que, embora, em termos igualitários, existia, sim, esse direito mútuo sobre o homem e a mulher, inversamente, na prática, a gente sabe que os efeitos de um toque indesejado para uma mulher é muito mais grave, e que o homem, ele tem muito mais desejo devido à testosterona e demanda muito mais da sexualidade da mulher do que inversamente. Além de que ela tem muito menos possibilidades de se defender, de se posicionar contra,
Ainda mais considerando o tipo de cultura estabelecida no passado, em que havia, sim, aquele conceito sobre deveres conjugais e, portanto, de relativização do estupro. Porém, eu reitero que não significa que outros movimentos não poderiam ter desenvolvido acerca disso, mas fatalmente foram as feministas que realmente se debruçaram sobre esses assuntos a respeito da relativização. Outro momento sobre essa questão da defesa legítima da honra. Bem, eu não estou aqui, mais uma vez, para defender o posicionamento de feministas do passado. Eu sou contra, simples assim. Se existiram feministas do passado que apoiaram determinadas mulheres, que foram e assassinaram determinadas pessoas com esse mesmo tipo de justificativa, sinto muito, eu sou contra e evidentemente, da mesma forma que o conservadorismo, ele se atualiza e ele se adapta ao longo das décadas, a mesma coisa acontece com o feminismo. Existem inúmeras teses de feministas que eu discordo, existem outras que eu concordo, existem atitudes de feministas que eu concordo e outras eu discordo. Outra coisa que eu acho que é muito importante, que a Ana trouxe aqui, em relação à vida pessoal da Meryl Wollstonecraft, né, de que no início ela era virgem, que ela era bobinha, tolinha, etc. Tem uma parte aqui na introdução do livro da Ana que eu acho muito importante pontuar. Ela diz: eu entrego essas páginas sabendo que minha vida pessoal será vasculhada, sem sombra de dúvida caluniada, difamada e muito raramente avaliada com justiça ou misericórdia. Imagino todos os meus erros do passado sendo descobertos, distorcidos e alarmados. Prevejo que serei acertadamente questionada pelo meu divórcio e precipitadamente condenada por causa dele. Serei classificada como hipócrita porque continuo considerando a separação de um casal um dos maiores fracassos humanos. Primeiramente, eu honestamente não vejo o divórcio da mesma forma que você. Definitivamente não considero um dos maiores fracassos que uma pessoa pode cometer. Mas veja bem, da mesma forma que eu não considero justo analisar as teses da Ana pela vida pessoal dela, eu também não acho justo analisar os posicionamentos e as teses da Meryl Wollstonecraft devido à vida pessoal dela. Ah, porque ela se relacionou com um revolucionário. Ah, porque ela era virgem. Ah, porque depois ela era adúltera. Ah, porque ela não cuidava dos filhos. Isso e aquilo. Eu posso usar até o caso da Phyllis mais uma vez. Ela era uma mulher casada com vários filhos e ela ficava rodando os Estados Unidos inteiro falando mal do feminismo enquanto o marido dela ficava em casa, cuidando dos filhos deles junto com babás. Então veja, eu acho que o conservadorismo e o antifeminismo da Phyllis é errado por causa da vida pessoal dela? Não. E isso inclui também o aspecto do feminismo. Eu posso ser a feminista mais hipócrita na face da Terra, mas ainda assim, o meu feminismo ou os meus posicionamentos não estarão certos ou errados advindos disso. E eu gostaria de entender por que esse tipo de justiça que você demanda em relação à sua vida e também em relação às suas teses é necessário, é válido ou intelectualmente honesto, mas não em relação a inúmeras outras feministas que cometeram equívocos e imoralidades. Perfeito, eu sabia que você ia fazer essa pergunta, porque a primeira vez que você falou desse assunto, você disse que... mas a Ana também foi hipócrita, porque ela disse que era contra o divórcio e depois se divorciou. Não, é bem importante falar que eu escrevi contra o divórcio depois de ter me divorciado, não antes. E quando eu escrevi sobre o divórcio é uma porcaria, não presta. E essa posição não muda em nada o fato de eu ter me divorciado. Isso faz o divórcio ser bom? Isso não. Muda? Então, continua sendo ruim. Perfeitamente, mas esse é meu ponto. Por que tu acha que... Porque uma feminista, ela mudou de ideia logo... Mas eu nunca mudei de ideia. Não, calma aí. Algum momento eu disse que o divórcio era bom ou ruim, eu sempre disse que o divórcio era ruim. O fato de olha, veja bem, em que momento a Meryl Wollstonecraft ajustou a experiência pessoal dela, que comprovou que a tese dela falhava, em que momento ela ajustou isso teoricamente? Porque a Meryl Wollstonecraft nos diz o seguinte: se as mulheres estudarem filosofia, elas serão mais racionais e elas não se apaixonarão por cafajestes. Ela claramente escreveu isso. Depois de ter escrito isso, foi que ela se apaixonou por um cara que a abandonou e ela tentou suicídio se jogando no rio Tâmisa. Em momento nenhum ela voltou a publicar que a razão não é suficiente para moralizar nem mesmo ela ou outras mulheres ou o mundo em geral. Eu escrevi: o divórcio é indesejável. É o maior fracasso do ser humano, depois de já ter passado por um divórcio. Em momento nenhum eu mudei a tese, porque não preciso modificar a tese. Sendo eu divorciado ou não, sendo ou não divorciados as outras pessoas, o divórcio é sempre uma desgraça, em diversos patamares. Ainda que o divórcio sirva como um subterfúgio para diminuir uma violência, por exemplo, eu sou vítima de violência doméstica e a única saída que eu tenho é o divórcio. Ainda assim, o divórcio é um remédio que seria melhor não ter que tomar.
seria melhor que não houvesse a violência, ou seja, o divórcio é sempre negativo. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem julgar a minha vida, eu disse que as pessoas não podem julgar injustamente. E é exatamente isso que você fez na primeira vez que você comentou esse caso no YouTube. Você disse, falou que era contra o divórcio e depois acabou se divorciando. Não, não foi isso. A minha experiência com o divórcio confirma a minha tese de que divórcio é ruim. Eu escrevi depois. Você veja, seria uma hipocrisia se eu dissesse, jamais vou me divorciar, e depois me divorciasse. Não foi isso que aconteceu. Eu passei por um divórcio e disse, divórcio é uma porcaria. E continuo sustentando a tese. E se por um acaso meu marido me abandonar e fugir com uma dançarina stripper pro Canadá e eu tiver que me divorciar de novo, a minha tese vai continuar sendo, o divórcio é uma porcaria. O fato de eu ter passado por ele não muda esse fato. Na verdade, só me aumentou a minha convicção a respeito disso. O divórcio empobrece as mulheres, o divórcio deixa as crianças mais vulneráveis a problemas psicológicos, econômicos. E só é aceitável quando... Só é desejável quando é considerado um mal menor, mas nem por isso passa a ser considerado algo bom. Então, eu tenho tranquilidade para julgar a vida de Mary Wollstonecraft conforme seus próprios princípios, a própria Simone de Beauvoir, e da mesma forma, eu acho que a minha vida tem que ser julgada justamente conforme os princípios que eu defendo. E tem que haver compatibilidade, mas o ponto aqui é o seguinte, o que eu ou você fazemos da nossa vida é uma experiência pessoal. A verdade, ela existe e independe da minha experiência ou da sua. É justamente isso que o texto desse negocinho aí que você leu, na introdução do meu livro, comprova. Que independente de todos os erros que eu possa ter cometido ou venha a cometer, a verdade continua sendo essa. Você falou assim, ó, eu não aceito que a Ana tem resistência em assumir que o feminismo conquistou tal e tal coisa de bom. Mas é porque, novamente... Você me disse assim, ó, o feminismo acabou com o absurdo que era a legítima defesa da honra. Bom, mas nem todas as feministas eram contra. Aliás, as feministas da época da legítima defesa da honra eram a favor e ainda usavam a lei para defender outras feministas assassinas. A feminista deu 3 tiros no cara porque o cara escreveu uma fofoca sobre ela no jornal. E foi absolvida. E as feministas ficaram todas uma em favor da outra. Então, aí você me diz assim, mas depois mudou. Exatamente. É isso que eu tô tentando demonstrar pra você. Existem mudanças que são econômicas, históricas e culturais que vão acontecer independente do movimento feminista. Mas não aconteceu, esse é o ponto relevante. Poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Ok, o movimento feminista estava... Então você vai ter que dizer assim pra mim, olha, se não fosse o socialismo e o marxismo, se não fosse a União Soviética, não teríamos reconhecido os direitos dos trabalhadores. E pra mim, isso é falso. Eu vou dar outro exemplo. Em 1820, em 1850, o Papa Leão XIII publicou a Rerum Novarum, uma encíclica onde defendia o direito dos trabalhadores. E dizia, os trabalhadores precisam ser remunerados de forma justa. E eles podem, inclusive, se organizar em grupos dentro de uma fábrica específica, de um município específico, para lutar para questionar um patrão determinado sobre a justiça do seu pagamento. E ele se baseou para falar sobre isso no texto bíblico de Tiago, do apóstolo Tiago. Então, depois disso, o movimento socialista cresce. Tem a Revolução Socialista Soviética lá na Rússia, que mata 100 milhões de pessoas, para defender as mesmas coisas que o Papa escreveu em 1850. Era necessário aquelas milhões de pessoas terem morrido? Era necessário o Stalin ter feito tudo o que fez? Não, era bom que ele não tivesse feito. Se ele não tivesse feito aquilo tudo, se aquelas pessoas todas não tivessem morrido nos gulags, se não tivesse havido tortura, prisão política, milhões de mortos, se não tivesse havido isso, ainda assim é possível supor, veja, não é possível afirmar com certeza, mas é possível supor que o mundo se encaminharia para ajustes de concordância, e até hoje continua existindo essas disputas entre trabalhador e empregado. Ou se não fosse o socialismo, os trabalhadores estariam até hoje trabalhando 14 horas. É impossível pensar isso. Então, eu acho que o movimento feminista, ele conquistou algumas coisas, mas essas não são, para mim, importantes, tampouco são necessárias para um conservador ou para uma mulher conservadora. Por exemplo, o feminismo conquistou a banalização do divórcio. Quer dizer, eu posso me divorciar sem causa. Eu posso, não for mais com a cara do meu cônjuge. O divórcio sem causa, absolutamente sem causa, unilateral, é uma das conquistas do feminismo. Não o divórcio sempre existiu. Moisés concedia a carta de divórcio no Antigo Testamento, há 4 mil anos. Os muçulmanos, que são a civilização, os muçulmanos, que pra mim são bárbaros, são os mais machistas do mundo, eles têm casamento temporário e divórcio.
Ou seja, o divórcio não é uma conquista do movimento feminista, a menos que eu tenha que dizer que muçulmana é feminista também. Então você veja, o fato de um movimento feminista ter algumas coisas em comum com movimentos anteriores a ele, e até com movimentos contemporâneos a ele, não significa que ele é estritamente necessário. Ele poderia sim ser plenamente substituído pelo liberalismo e poderia sim ser plenamente substituído pelo marxismo. Todas as gambiarras do direito, da filosofia que o movimento feminista faz, o marxismo tinha plena condição de fazer. O próprio marxismo, inclusive, foi que levantou os primeiros tijolinhos para o que hoje o feminismo trata como patriarcado. Aliás, tudo, absolutamente tudo que as feministas defendem hoje já foi citado e defendido anteriormente por homens, sejam eles marxistas ou liberais. Absolutamente tudo, até o fim da monogamia, que você vê esse pessoal, tipo aquele boy seta lá, alucinado, falando, casamento monogâmico, poliamor, tudo isso, gente, nunca saiu da cabeça de uma mulher. Tudo isso saiu da cabeça de caras, como é o próprio William Godwin, o marido da Meryl Wollstonecraft. Então, todas as pautas que o feminismo defende hoje foram pensadas, concebidas por homens, por pessoas que já tinham vínculos a outros pensamentos, a outras doutrinas filosóficas, como, por exemplo, o aborto. Não precisava do feminismo para defender o aborto. Já tem os eugenistas para defender o aborto. Não precisava do feminismo para defender o fim do patriarcado. Já tem o marxismo para fazer isso, com a obra que Engels e Marx publicaram, se não me falha a memória, em 1848. Não sei se eu errei, 84, sei lá. Mas todos esses pressupostos, bons ou maus do feminismo, foram antecedidos por algum outro homem antes. Então, para concluir, por que eu não consigo reconhecer que o feminismo lutou contra a legítima defesa da honra? Porque as feministas defenderam a legítima defesa da honra. Elas defenderam e usaram. Por que eu não acho que o feminismo é o responsável pelo combate ao estupro? Porque o estupro está sendo combatido desde o Código de Hammurabi. O que a humanidade precisou fazer foi construir cada vez mais, porque a moral humana, ela precisa evoluir. Por que a moral humana... Veja bem, não é abandonar os princípios, mas é evoluir. Por que a moral humana precisa evoluir? Porque o ser humano amplia a sua compreensão sobre as coisas. Então, naturalmente, em muitos pontos, a nossa moral tem progredido. Nós aprimoramos a nossa capacidade de julgar e de avaliar moralmente. Em outros pontos, nós retrocedemos. Por exemplo, na questão do aborto, um retrocesso absurdo. Né? Então, a gente está voltando ao tempo em que podia matar crianças indesejadas, deficientes ou concebidas em circunstâncias não ideais. Primeiro, eu acho que tu não entendeu muito o meu argumento sobre a questão da hipocrisia da vida pessoal. Eu penso que da mesma forma que tu ter se divorciado é irrelevante para a defesa da sua tese sobre ser aceitável se divorciar ou não, a mesma coisa serve para Mary e para inúmeras outras feministas em relação ao feminismo. Se a Berta Lutz, no passado, ela defendeu a defesa da honra, como tu mesmo trouxe, e hoje em dia não tem mais feministas que defendam isso, isso também corresponde ao fato de que a moral se desenvolve, da mesma forma que você mesma trouxe. Então, as feministas, elas não mais se identificam com a legítima defesa da honra, da mesma forma que os conservadores de hoje não se identificam mais com a discriminação racial da Jim Crow ou do apartheid na África, ou em relação à escravidão do Brasil no passado. Da mesma forma que as feministas, elas se desenvolveram e mudaram de ideia em relação a inúmeras teses, inclusive eu, honestamente, nunca vi nenhuma feminista defender a tese da legítima defesa da honra em um livro, teoricamente, os conservadores também, eles mudaram de ideia. Então, veja, se eu não posso definir o conservadorismo como um movimento ilegítimo, devido ao fato de que inúmeros conservadores já defenderam teses absurdas em relação à condição humana, por que eu acho que é relevante me posicionar assim em relação ao movimento feminista? Não me parece realmente muito justo. Outra coisa eu não acho que os conservadores, eles não foram responsáveis por barrar as cotas trans atualmente, porque a Damares, por exemplo, ela é favorável às cotas trans. Então, veja, não é porque há a existência de determinadas divergências ou dissidências que necessariamente o conservadorismo não é responsável, da mesma forma que o feminismo não é responsável. E a Ana, ela disse que, desde o Código de Hammurabi havia essa posição acerca do estupro. Mas, veja bem, eu vou, mais uma vez, explicar, talvez, com outras palavras, que eu já comentei anteriormente. Inclusive, a Ana também já reconheceu. A moral, ela se desenvolve e ela vai se tornando cada vez mais específica, também devido ao nível de complexidade que a civilização vai adquirindo ao longo do tempo. No passado, ok, o estupro era mal visto, mas em casos muito específicos, o estupro ele nunca foi defendido de modo indiscriminado. Eu nunca defendi isso. E se tem alguma feminista que tem esse posicionamento, ela está errada.
definitivamente. A questão é, o que havia uma relativização do estupro. Então, estuprar uma mulher na guerra era aceitável. Estuprar a mulher no casamento era aceitável. Estuprar uma mulher que não tinha marido ou uma prostituta, mulheres que não tinham proprietário porque elas eram tratadas feito cabritas, propriedade, extensão dos homens da família, era aceitável. Isso não é segredo pra ninguém. Antropologicamente é possível perceber isso, historicamente existem inúmeras evidências e dados históricos acerca de que a moral acerca da interpretação da violência sexual foi se desenvolvendo. E aí eu pergunto pra Ana, especificamente, qual outro grupo feminista, aliás, qual outro grupo político, ou teórico, ou autor se debruçou tanto sobre esse assunto, exaustivamente, ao ponto de cansar as pessoas acerca disso, como as feministas? Porque, veja bem, mais uma vez eu reitero, não acho que as feministas elas são perfeitas em suas interpretações acerca dos fenômenos sociais, acerca do posicionamento dos homens na sociedade, do status social, sobre o patriarcado, se existem diferenças entre homens e mulheres ou não. Meu posicionamento, ele é muito mais pragmático e eu tenho compromisso com a verdade, não com ideologias. E eu não estou defendendo as feministas num geral. Mas se inúmeros conservadores cometeram atos imorais ou certas atrocidades, defenderam essas atrocidades, e ele não é desqualificado, por que que isso serve para desqualificar o feminismo? E eu tenho um exemplo, Edmund Burke. O Edmund Burke é o pai do conservadorismo, mas ele aprovou e apoiou a Revolução Americana. E eu estou dizendo que ele deixou de ser conservador por isso? Que ele deveria reformular os seus posicionamentos acerca do conservadorismo por causa disso? Não! Eu penso que esses aspectos específicos, eles devem ser debatidos invariavelmente através da lógica e da razão, separadamente, independentemente daquela pessoa agir assim ou ela agir assado, dela ter se divorciado ou não, dela ter defendido o crime da honra ou não. O que importa especificamente é a defesa racional e lógica argumentativa através de evidências científicas e históricas para realmente verificarmos isso é melhor ou pior para as pessoas. Então, não importa se algumas feministas apoiaram o voto ou não, se algumas feministas apoiaram a defesa da honra ou não. Simplesmente, se essas mulheres defenderam determinadas teses que hoje nós consideramos absurdo, tudo bem, elas estavam erradas. Mas o feminismo em si não vai estar errado por esses motivos. E eu não estou dizendo que ele está certo. Eu estou dizendo que ele não está errado por esses motivos.